Bom, boa tarde, pessoal. Boa noite para quem estiver na Europa. Eu sei que tem alguns grupos nos assistindo de lá também. Bem-vindos ao nosso webinar do Industry for Her, que é o nosso programa de qualificação de engenheiras em Indústria 4.0 da VDI, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha. Eu sou a Renate Fuchs, eu sou vice-presidente na VDI, tenho o prazer de ser chairwoman do Cluster de Inclusão e Diversidade e de ter liderado esse programa, o Industry for Her, que é tão importante para a gente. E eu quero dar as boas-vindas à nossa entrevistada de hoje, que é a Renata Torres. Ela é Managing Director na Accenture, na área de Indústria X.0, para tecnologia na América Latina. E eu estou especialmente muito feliz de ter a Renata aqui. Eu sou diretora na Accenture também na área de Indústria X.0, e a Renata, ela é a minha inspiração todos os dias, né, como mulher num cargo alto de liderança, e eu aprendo muito com ela, e sei que ela vai trazer aqui para a gente hoje toda a experiência que ela tem como líder de uma área técnica, mas principalmente a experiência dela em diversidade, né, com as iniciativas que ela já criou. Então, Rê, super obrigada por estar aqui com a gente, seja bem-vinda, e de verdade estou muito feliz em poder, em conjunto com você, compartilhar tantas experiências boas aí para as nossas engenheiras e para todo mundo que está nos assistindo agora. Super obrigada, para mim também é um prazer enorme estar aqui com você e com todo esse time da VDI, especialmente nesse programa aí tão relevante, tão importante para a nossa indústria e para o tema de liderança feminina, que é um tema que me toca profundamente e no qual eu tenho muito prazer de atuar. Então, muito obrigada pelo convite, estou super feliz também. Que bom, e eu queria aproveitar também para mandar um beijo para as nossas 24 engenheiras da primeira onda do programa Industry for Her. A gente teve ontem o fechamento do programa, que durou aí uns 2 meses, nós tivemos 15 módulos em conjunto. Nosso fechamento ontem foi muito emocionante. Eu vou já dar um spoiler agora, mas no final do nosso webinar a gente vai mostrar as nossas 24 engenheiras, um pouco sobre o que nós passamos no nosso dia a dia e o que vem pela frente, né? O quanto é importante nós termos mais engenheiras liderando a transformação da indústria. E, bom, acho que, Renata, a gente pode aproveitar também para mandar um beijo aqui para o time de Industry XO, né, da Accenture, porque eu acho que tem várias pessoas aqui também acompanhando. Acho que sim. Muito bom. Renata, eu queria começar essa nossa conversa te perguntando um pouco sobre como é que foi a tua escolha para estudar engenharia da computação, né, que foi aí o início, talvez, da sua paixão pela tecnologia. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa escolha, como é que foi esse teu período também de estudo. Então, assim, eu sempre tive muita afinidade, muita curiosidade com o tema de tecnologia, né? Venho de uma família onde eu tenho dois irmãos mais velhos que faziam engenharia, né? Um fazia engenharia civil, o outro engenharia química. Desde muito cedo, eu sempre tive muita curiosidade por equipamentos eletrônicos em casa, mesmo sendo a mais nova. Eu sou a temporã, era sempre eu que desvendava, né, todos os mistérios de como conectar os aparelhos. Eu lembro perfeitamente quando a gente comprou o primeiro videocassete, ninguém sabia como ligava aquilo e eu fui lá e conseguia fazer tudo. Mas o interesse pela engenharia de computação, ela surgiu porque quando eu fiz vestibular em 90, era o início dos anos 90, né? Então, esse tema da informática, da tecnologia da informação, estava ali muito no início, né, assim, do boom
e do quanto que isso tinha um futuro promissor. Eu lembro perfeitamente de quando aqui no estado do Rio, né, a gente tem o jornal o Globo, foi lançado o caderno de informática, etc. E eu aguardava todas as segundas-feiras pelo caderno para poder estudar um pouco mais, entender um pouco mais desse assunto que estava surgindo. Mas eu sempre tive muita certeza de que eu faria algo na área de exatas, né? Eu sempre tive muito mais inclinação para o raciocínio lógico do que para a área de humanas. Então, a engenharia, ela sempre foi, assim, uma coisa muito clara na minha cabeça. Então, eu fiz o vestibular para engenharia. Na época, a gente não aplicava para uma especialidade, né? Você fazia o vestibular para engenharia. Então, tem 2 anos de ciclo básico, depois é que se escolhe. Mas desde o início eu tinha uma vontade muito grande da especialização na área de computação. E na época só tinham 2 universidades que ofereciam esse curso, a PUC no Rio e a Unicamp. Como na época que eu fiz vestibular eu tinha 16 anos, né? Assim, sair do Rio para ir para Campinas não era muito uma opção assim factível, né? Para uma menina tão nova. Então, assim, a ideia foi de entrar na PUC Rio. Fiz vestibular para outras universidades também, mas aí para o curso de informática, mas eu queria engenharia, porque eu tinha essa visão de que a engenharia me daria uma flexibilidade maior, entendeu? Mesmo se eu começasse o curso e entendesse que tinha alguma outra opção que me agradasse também, eu teria essa opção por escolher outra coisa. Mas sempre foi a computação, tanto que no 5º período, quando eu tive que escolher, a gente tinha que fazer 3 opções, porque aí, dependendo da concorrência, né, depois do ciclo básico, você não necessariamente conseguia entrar naquele curso que você queria. Só que eu coloquei as 3 opções como engenharia de computação, porque eu não tinha a menor possibilidade de fazer outra coisa. E entrei. Então, assim, a computação ela veio desde muito cedo na minha escolha, né? Por essa área mais lógica. Eu lembro que bem no iniciozinho do ciclo básico, quando eu comecei a fazer uma matéria de introdução à ciência dos computadores, quando a gente começa a entender o que é um algoritmo, estudar algoritmo, eu falei, gente, eu uso algoritmo para estruturar tudo que eu preciso fazer, agora eu entendi por quê, entendeu? É porque isso, né, é de fato uma forma de você pensar em como abordar um problema. E aí, dali, eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer. Nossa, bom, então tá bem claro que você fez a escolha certa. Acho que sim. Até hoje, acho que nunca me arrependi da escolha que eu fiz, não. E Renata, conta pra gente como é que foi, então, quais foram os passos principais, né, de carreira até você chegar onde você está hoje. Você mencionou que você foi a primeira mulher a ser promovida a um cargo de diretoria na Accenture Digital na época. Então, como é que foram esses principais steps da sua carreira e principalmente essa promoção que com certeza foi um marco, né, não só para você, mas para a própria Accenture? Quando eu me formei ali em 1996, era ali um iniciozinho da época da internet comercial, né? Então, assim, a internet ela já existia já há algum tempo no meio acadêmico, e ali, em meados dos anos 90, foram os primeiros provedores de acesso à internet comerciais começaram a ser lançados. Então, desde o início da minha carreira, eu trabalhei nesse universo de tecnologias digitais. No início, muito focado com desenvolvimento de aplicações web, né? Então, logo que me formei, eu fui trabalhar numa editora como responsável pelos sites das revistas dela, que ela lançou, na época, a primeira revista sobre internet aqui no Brasil, que era a internet.br. Tinha a Internet World, que era mais famosa,
mas a Ediouro lançou primeiro. E aí era a internet.br, que era voltada para o mercado consumidor, e a internet business para o mercado corporativo. E eu era responsável pelo desenvolvimento mesmo, codificação, criação dos sites das revistas, e um site específico era um canal de notícias digitais, só existia na internet. Então, desde o meu primeiro emprego, eu trabalhei com tecnologias digitais. Depois, eu acabei migrando para o mercado de telecom, porque ali, mais ou menos em 98, a gente começou a abrir o mercado de telecomunicações e foi aquele boom das startups de telco. E aí eu saí dessa editora e fui ser coordenadora da área de desenvolvimento web da Intelig, que na época era espelho da Embratel. Da Intelig eu migrei para a Telecom Itália, também na área de web, só que aí, além de ser responsável pelo desenvolvimento dos sistemas web, na TIM, que era uma operadora celular, eu acabei acumulando também uma responsabilidade pelo desenvolvimento do que a gente chamava na época de VAS, Serviços de Valor Agregado, que era tudo que era serviço que funcionava pelo mobile. Mas na época não tinha app, né? Na época era tudo na base do SMS e naqueles portais WAP. E o meu time, então, era responsável tanto pelo desenvolvimento dos portais de internet e intranet, como de desenvolvimento móvel. E aí não parei mais, né? Quer dizer, fiquei ali há muitos anos dentro do mercado de telecom, até que... E assim, tendo uma experiência, no início, uma experiência de desenvolvimento mesmo. Eu lembro que quando eu entrei na Intelig, era um startup, a gente não tinha nada, a empresa foi criada do zero, tinha que criar o site e a intranet da empresa, eu construí praticamente tudo sozinha. E aí depois na TIM, não, depois na TIM eu já fui contratada como gerente, já tinha uma equipe para me ajudar. E aí, quando foi em 2006, eu resolvi fazer um movimento um pouco atípico, que era sair da indústria e ir para a consultoria. Então, eu entendi naquele momento que eu precisava me desafiar um pouco mais, né? Ter a oportunidade de, indo para a consultoria, variar um pouco mais a minha área de atuação, não só em termos de indústria, mas também em termos de área mesmo funcional. E aí, em 2006, eu fui para a Accenture e estou lá até hoje, né? Então, são quase que vai fazer 14 anos em setembro. Entrei na Accenture como gerente, continuei trabalhando na indústria de telecom, e aí foi engraçado voltar para alguns anos depois, voltar para a TIM, não como funcionária, mas como consultora. E aí, dentro da Accenture também tive uma carreira bastante variada, assim, você sabe que a Accenture, você passou por uma mudança dentro da Accenture recentemente, em termos de organização, a gente tem esse DNA de tempos em tempos mudar, né? Fazer algumas mudanças estruturais é importante. Então, já passei também por muitas áreas, muitos papéis diferentes. Então, trabalhando tanto com desenho de processo, com implementação de sistemas, com vendas de soluções móveis e mais recentemente, responsável pelo nosso grupo de indústria X.0 do ponto de vista de tecnologia, né? Então, assim, uma carreira que bastante variada, né, em termos de atuação e de responsabilidades, mas sempre focada em tecnologias digitais, já desde o início, lá em meados dos anos 90. E como é que foi essa tua promoção para um cargo de diretoria, como primeira mulher, né, num ambiente que é majoritariamente masculino? Como é que você se sentiu, né, nesse momento? Até como é que você sentiu também a sua responsabilidade de puxar outras mulheres, né, para seguir uma carreira similar? Essa é muito boa pergunta, essa pergunta, porque eu acredito assim que até eu ser promovida,
eu confesso que esse tema, né, da questão da posição da mulher, ele nunca foi assim uma questão para mim, entendeu? Sempre trabalhando no mercado de tecnologia, é muito claro, né, esse desafio de ter mulheres, e por muitas vezes eu era sempre a única mulher, ou no time, ou numa reunião, mas eu nunca tinha me atentado muito para esse fato. A partir do momento que eu fui promovida em dezembro de 2015, né, vai fazer 5 anos agora, caiu a minha ficha, né, porque aí sim ficou muito presente o fato de eu estar ali, né, numa posição de muita responsabilidade e muito sozinha, porque era sempre, né, eram, sei lá, acho que eram uns 23 diretores e eu. E aí aquilo me deu um estalo. Eu falei assim, não pode, né? Não posso ser... E assim, olhando pro pipeline ali de outras mulheres, eu via que demoraria muito ali para ter mais Renatas, né, ocupando esse espaço. E aí, a partir daquele momento, eu entendi a minha responsabilidade dentro da Accenture, mas dentro, né, do ecossistema como um todo, de entender o porquê que existem esses desafios, o porquê que a gente ainda tem esse gap, né, em termos de gender mix nas empresas e principalmente nos cargos executivos, né? E aí, quando isso aconteceu, eu comecei a organizar um programa. Na época, a gente reuniu as mulheres de Accenture Digital. Accenture Digital nem existe mais, né, como Accenture Digital, mas na época era Accenture Digital. E aí a gente reuniu as mulheres para primeiro ouvir, né? Ouvir quais eram as dores, quais eram os desafios, quais eram os problemas que elas enfrentavam, porque só a partir disso é que a gente conseguiria entender e desenhar algo para, de fato, atacar esses problemas. E aí surgiu o que a gente chamou na época, né, de Accenture New Women, que era um programa voltado para aumentar o número de mulheres dentro da Accenture Digital. Depois esse programa acabou se estendendo para outras áreas também, mas não só como trazer mais mulheres, mas também entender como que a gente garantiria que as mulheres que já estavam, né, no nosso time teriam um desenvolvimento, um crescimento na carreira, como que a gente poderia se conectar com outros grupos de mulheres, principalmente organizações que visam, né, aumentar a participação da mulher dentro do mercado de tecnologia. Então, a gente acabou se conectando com muitas dessas organizações através de um pilar de networking, trabalhar na retenção, então entender, né, se a gente tinha algum gap em termos de benefício, ou a gente chegou à conclusão de que coisas muito, muito simples, assim, nos escritórios, as referências de decoração eram todas masculinas, inclusive no banheiro feminino, entendeu? Exatamente, então, exatamente. Isso gera... E isso a gente nem percebe, né? São elementos que acontecem no dia a dia, que causam reações, né? E a gente nem percebe. Eu trabalhei uma época com uma metodologia que chamava Nudge Management, que olhava exatamente para isso. Como é que a gente dá um empurrãozinho para que as pessoas ajam de uma forma diferente? Então, por exemplo, mesmo se você faz um processo de recrutamento e você tem uma sala, e nessa sala você tem fotos, por exemplo, de mulheres na liderança, de negros na liderança, né? Você traz uma mensagem não só para quem está sendo entrevistado, de que é uma empresa que cuida da diversidade, que tem, né, um ambiente diverso, mas você também traz uma mensagem para quem está entrevistando, né, de lembrar, poxa, olha a Renata, né,
olha o Pedro, enfim, essas pessoas que né, representam grupos diferentes e que têm uma atuação tão importante dentro da empresa, né? E são temas assim que a gente nem percebe no dia a dia, assim como você falou da decoração, né? Ou às vezes até como você descreve uma vaga, que podem realmente ter um efeito positivo, né, para a diversidade. Sim, você deu um exemplo bacana de recrutamento, porque muitas vezes, fazendo um processo de recrutamento para atrair mais mulheres, na hora da entrevista, você tem grande maioria ali dos executivos, dos gerentes que vão entrevistar, são homens. Então, essa mulher fala assim, poxa, mas será que eu só vou trabalhar com homem? Então, uma das ações também dentro do grupo que a gente pensou em fazer foi de garantir que se a gente vai entrevistar a mulher, ela precisa ser entrevistada por outras mulheres, até para ter uma experiência, né? ter a oportunidade de ouvir de outra mulher o que né, para ela trabalhar ali dentro daquela empresa. Então, são essas ações que parecem pequenas ou bobas, mas que, de fato, fazem muita diferença. Então, na época, assim, quando a gente começou esse programa, a gente criou um comitê, cada pilar do programa, eram 5 pilares, cada um tinha uma líder, né? Eu era a sponsor do programa como um todo, e a gente começou a atacar cada um dos problemas que as mulheres trouxeram para conseguir ter ali, né, um ambiente mais inclusivo, mais diverso. E aí, trazendo para a realidade do nosso grupo de Industry XO, quando eu assumi o grupo, né, há 2 anos atrás, é impressionante assim, o resultado que a gente conseguiu, porque se a gente tem muito desafio dentro da área de tecnologia em geral, né, do ponto de vista de equilíbrio de gênero, se a gente vai para as áreas que lidam com a indústria, isso ainda é pior, né? Se tem na área de engenharia mesmo, a participação feminina é muito menor. Então, quando eu cheguei no grupo, a gente tinha um gender mix de mais ou menos 11%, né? Comparado com o gender mix da área de digital na época, que já era de 35%. E que já tinha melhorado, né? Também veio de uma evolução. E agora, quer dizer, 2 anos depois, a gente está na faixa dos 22%, 23%, que ainda é muito baixo, muito baixo. Eu gostaria que fosse 50%. Mas se a gente vamos chegar lá. Mas se a gente olhar no horizonte, né, sair de 11 e chegar a 23, 22, é um baita resultado. Então, e obviamente que não fui eu que fiz isso, né? Eu tenho, obviamente, uma participação importante por ser, né, ali uma sponsor muito atuante nesse tema, mas, sem dúvida nenhuma, isso só foi possível em função da participação mesmo, né, do time, né, das pessoas que já estavam, dos líderes que já estavam nesse grupo, que são majoritariamente masculinos, de terem entendido a ideia do que está por trás, né, de você ter um time mais diverso. Então, assim, eu acho que é fantástico o resultado, porque mostra que realmente o conceito foi abraçado, né, por essa liderança, e hoje a gente consegue falar que a gente dobrou o número de mulheres dentro do nosso grupo. Acho que é perfeito, e queria até aproveitar o gancho aqui do que você estava comentando, né, sobre ter os homens também participando, né, desse programa, e você passar para a gente como é que os colegas de trabalho, né, os homens podem apoiar, incentivar as mulheres que trabalham em conjunto com eles no dia a dia. O que são aí boas práticas, né, do que pode ser feito? Eu até acho interessante a gente falar sobre isso, porque tem muitos homens que estão acompanhando, né, o Industry for Her Webinars, e que acho que podem aprender muito aí dessa tua experiência.
Então, assim, eu acho fundamental, até porque não adianta, né? Sempre que a gente comenta sobre esses programas de liderança feminina, grupo de mulheres, etc., assim, eu tenho plena certeza de que não é viável se alcançar os objetivos que a gente normalmente tem nesse caso, sempre discutindo os temas entre as mulheres e só com as mulheres, porque a realidade ali do dia a dia, a realidade das empresas não é essa, né? Então, eu diria que é essencial para o sucesso, é um fator de fato crítico de sucesso desses programas, que os homens estejam embarcados na iniciativa, que estejam atuando ao nosso lado, porque por dois motivos. Um, por esse que eu já falei, porque a maioria ali é composta, né, das equipes é composta por homens, então no dia a dia das atividades, dos projetos, vai precisar da ajuda deles, seja para identificar talvez algum comportamento inadequado, né? Então é complicado você mudar comportamento das pessoas. Mas eu entendo que uma ação prática que alguns homens que genuinamente se interessam pelo tema e se dispõem a participar desse tipo de iniciativa podem fazer para ajudar, é sempre que presenciar algum comportamento inadequado, alguma piada, alguma coisa assim que não tem cabimento, se posicionar, ajudar a mostrar que aquilo não tem mais graça, entendeu? Que aquele tipo de comportamento não cabe mais. E aí a outra pessoa começa a entender, talvez nem mude muito o seu pensamento, mas talvez o comportamento mude. E para a gente é isso que importa mais, né? Que isso deixe de acontecer com tanta frequência. E uma outra ação que eu acho que é muito importante e que os homens, aí já no papel de líderes, né, a grande maioria de líderes, precisa entender e ajudar, colaborar para que aconteça, é que, de fato, expõe as colaboradoras, as mulheres de suas equipes, aos mesmos desafios. Muitas vezes a gente percebe que existe, talvez, uma ação, talvez até meio inconsciente, né, de não expor as mulheres a determinadas atividades. Vou dar um exemplo. Na nossa área, né, que é uma área que muitas vezes tem aí atividades que são feitas em lugares remotos ou, né, em plantas industriais que, em tese, oferecem um perigo muito grande. Mas será que a gente vai mandar uma mulher para lá? Poxa, é muito perigoso. Então, assim, é mais por um sentimento de proteção e muitas vezes inconsciente, mas que não está, né, no papel dele decidir. Ela tem que decidir, ela tem que ter a oportunidade de dizer eu quero e eu vou. Então, assim, isso, né, é muito importante dos homens entenderem, né, que mesmo num papel de liderança, essa tendência protetora que muitas vezes acontece pode estar prejudicando ao invés de ajudar na carreira daquela mulher. Porque eu tenho exemplos de muitas que gostam, que querem ir para o campo, que querem ir lá sujar a mão de graxa, que querem fazer, entendeu? E muitas vezes a gente sente que existe ali, né, uma proteção meio inconsciente que acaba evitando que ela se exponha talvez aos mesmos desafios que um colega do sexo masculino. Bom, ouviram aí, né? Todos os homens que estão nos escutando aqui, várias dicas. Vão anotando aí muitas dicas para vocês aplicarem no dia a dia. Renata, eu queria voltar um pouquinho no tema de liderança, até porque nós discutimos um pouco desse tema durante o programa de qualificação do Industry for Her, e eu acho que é muito claro, né, para todo mundo que a partir do momento que você é líder, as suas atividades mudam, né? O tipo de atividade que você tem, o seu engajamento com a equipe acaba mudando, isso causa um certo receio, obviamente.
Então, você pode falar um pouco para a gente como é que é o seu dia a dia? Você se envolve mais em temas estratégicos ou você tem aí uma necessidade forte, né, de apoiar o time, principalmente aí na resolução de problemas? Como é que é o seu dia a dia? Você cuida de um time relativamente grande, né, na Accenture, são aí acho que quase 330 pessoas. Então, e você é muito, muito envolvida, né? Eu posso dizer isso porque te acompanho. E então conta pra gente como é que é esse dia a dia de líder, e como é que você consegue lidar com todos esses pratinhos que existem aí, que tem que ser tocados, né, no dia a dia. Bom, eu acho que tem casos e casos, né? Eu posso falar por mim. E a gente tem até que horas aqui, porque se eu for enumerar a variedade de coisas tipos, né, de atividades que eu tenho, a gente vai tomar bastante tempo. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que tem, na minha atuação, tem de tudo um pouco, né? Vai desde ajudar a definir a estratégia que a gente vai adotar no grupo, em termos de crescimento, em termos de análise das capabilities que a gente vai precisar investir para atender o que a gente está vendo que vem de demanda do mercado, passando pela definição ali dos skills das pessoas que a gente precisa trazer para o grupo ou desenvolver no nosso time, passando pelo dia a dia de projetos, e muitas vezes, né, precisa entrar mesmo no dia a dia um projeto que está com um pouco mais de desafio, que o time precisa de um apoio mais próximo, eu estou lá junto, e não é simplesmente para fazer um reporte, mas, né, tá perto do cliente junto com o time, fazer agora em tempos de Covid, né, garantir que o nosso time estava, de fato, todo em casa, ou que em algum determinado momento o cliente começa a querer voltar, né, com as atividades on-site. Não, mas deixa eu ver quem é que vai viajar, quem é que não vai, controlar assim, a parte operacional, né, do business, para garantir que a gente está com um business saudável, né, com as nossas pessoas alocadas, entender quem que está saindo de um projeto que pode ser alocado em outro. Então, assim, é um espectro, né, de atividades muito, muito vasto. E acho que eu tenho uma característica de gestão que é muito... Eu preciso conhecer o meu time, entendeu? Eu preciso conhecer as pessoas. Eu gosto de saber os nomes. Agora eu estou com um desafio um pouquinho maior, porque o time cresceu muito recentemente. Verdade. Né? Então, eu ainda tenho que ver como é que eu vou conseguir fazer isso, mas eu gosto dessa proximidade. E eu acho que isso é uma característica minha, mas que ajuda, né, muito na questão do engajamento e na questão do entendimento das necessidades do time. Porque não dá para você pensar nisso de forma generalizada, né? Porque as pessoas, elas são cada um de um jeito. Então, mesmo quando a gente está falando de diversidade, mesmo quando a gente está falando, por exemplo, do tema de mulheres, você fala, mulheres... Mas dentro do grupo de mulheres você tem vários outros grupos e você tem a individualidade de cada um. Então, eu gosto, né, de entender e conhecer as pessoas. Agora, isso sou eu, né? Eu entendo que tem, né, não posso generalizar isso. Acredito que tenham posições de liderança que são mais focadas, de fato, em questões estratégicas, em questões, né, de direcionamento. No meu caso, como eu lidero um time de delivery, um time de tecnologia, um time que está no tempo todo na entrega de projetos, não tem muito como eu fugir da parte da estratégia, da prática, né? Quer dizer, como que eu vou garantir que a nossa prática
está preparada para responder às demandas que os nossos clientes têm e que vão ter, né? Porque a gente também tem que antecipar o que eles vão precisar. Então, não tem como eu fugir da parte estratégica e da parte do operacional, porque senão vai ficar muito distante. Agora, como que eu consigo equilibrar todos esses pratinhos? Aí é tendo um time muito bom, né? Porque, obviamente, não sou eu que faço tudo sozinha. Eu tenho um time muito bom. São pessoas extremamente competentes e que trabalham muito bem juntas, né? Isso é muito importante. Eu acho que, no nosso caso, é um time, parte deles já trabalha junto há muito tempo, mas o time cresceu muito. E o que eu acho bacana é que, nesse crescimento que a gente teve, a gente conseguiu incorporar também o DNA do time nessas novas pessoas e esse crescimento não foi feito de forma dolorida, porque às vezes isso acontece, né? Quando você cresce muito, tem alguns impactos que a gente acaba sofrendo. E no nosso caso, assim, eu tenho um time maravilhoso. Assim, eu sei que eles estão ouvindo aí, vão ficar meio cheio de Concordo, assina embaixo. E é incrível, né, o nível de conhecimento, a abrangência de conhecimento e o nível de conhecimento que essa equipe tem. E acho que eu posso até aproveitar agora esse gancho específico para a gente falar um pouco de indústria 4.0, né? Que é o core dessa grande equipe. E queria começar te perguntando o que você acha, né? Como é que as empresas hoje têm obtido sucesso com a indústria 4.0, né? Quais são aí os segredos para alcançar o sucesso? A gente trabalha com isso no dia a dia, né? O nosso dever de trabalho, nosso objetivo. Mas qual que é a sua percepção aí desses elementos de sucesso? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o tema de indústria 4.0 ele abrange, né, um espectro muito vasto de tópicos, seja de tecnologia, seja de processos. Eu acho que as empresas que estão conseguindo obter sucesso, eu vejo duas características principais. Uma são aquelas que, de fato, entenderam que a parte do dado é o que vai mover a transformação delas para um mundo mais digital. Então, assim, porque grande parte, né, delas já tem as informações. O problema é como usar, como consolidar essas informações, como capturar essas informações de uma forma estruturada, de uma forma organizada, seja para analisar a partir daquelas informações como obter mais produtividade, como reduzir seus custos, como ter insights ali de ter uma nova frente, uma nova oportunidade de receita. Então, assim, eu acho que aquelas empresas que, de fato, conseguem entender que o segredo está nos seus dados e investem, né, em processo e tecnologia e capacitação das pessoas para passar a trabalhar com essas informações de uma maneira diferente, vão ser bem-sucedidas. E um outro aspecto também é entender que a transformação digital e a indústria, né, os conceitos de indústria 4.0 vão muito além de tecnologia, né? Quer dizer, a parte da tecnologia é crítica, é importante, é determinante, mas ela não é, né, a única dimensão para que a transformação aconteça. É imprescindível que os processos sejam revisitados, é imprescindível que a cultura da empresa abrace a transformação digital, e essa eu acho que é uma parte muito desafiadora, né? Porque aí a gente começa a tocar nas pessoas, né? Nos comportamentos e nas barreiras, nas resistências de mudança, porque a transformação, obviamente, traz mudanças. Então, eu entendo que a transformação digital, na indústria, ela tem esses desafios, né? De ter ali o entendimento
fim a fim, né, do que envolve fazer essa transformação, e a questão do dado, da informação, como trabalhar e como trazer o dado para o core da empresa. E até, como você já mencionou antes, uma das suas atividades, né, é realmente entender quais são as capabilities necessárias, né, para fazer essa transformação. A gente tem essa equipe tão grande, né, e com tantos skills diferentes. Eu acho interessante você passar para a gente quais são esses skills tão importantes nesse momento, né? Como é que as nossas engenheiras que estão nos acompanhando aqui agora, como é que elas podem se situar no meio de tudo isso, de todas essas novas tecnologias, de tudo que dá para fazer na transformação da indústria, como entender quais são esses skills tão importantes e como se preparar para entrar, né, nessa jornada? É bastante desafiador, né? Porque assim, a profusão de áreas de conhecimento, de tecnologias que a indústria 4.0 considera é muito ampla, muito grande, né? Então, vai desde IoT, Analytics, né? E Analytics tem uma série de temas dentro, né, de Image Analytics e toda a parte de Machine Learning, justamente para poder desenvolver a questão da informação. O que eu acho mais crítico não é nem a questão da tecnologia em si. Nesse momento, eu acho que o mais crítico é a capacidade, o skill de curiosidade, flexibilidade para aprender coisas novas, capacidade de se adaptar, né, a mudanças. Porque, assim, se tem uma coisa que a gente tem certeza é que o conjunto de tecnologias que a gente tem hoje, né, que são aí a base para a transformação digital na indústria, amanhã já mudou, e depois da manhã já mudou, e depois da manhã já mudou. Então, assim, na minha visão, a principal característica, o que as pessoas e as engenheiras que estão nos ouvindo aqui deveriam buscar é desenvolver os seus soft skills de aprendizado, de autoconhecimento, de adaptabilidade, porque isso é que vai determinar, né, o sucesso delas, né, num mercado, numa área que vai estar em constante evolução e mudança, entendeu? Porque a parte técnica a gente aprende, né? A gente vai, obviamente... e a gente vai ter que continuar aprendendo, né, constantemente. Às vezes a gente tem um pouco mais de afinidade com um tema ou outro, ok? Mas eu acho que não se deveria pegar a uma área ou outra, não. Acho que é mais uma questão de lateralidade mesmo de temas. Perfeito. Renata, um tema que a gente acaba sempre discutindo, né, principalmente quando a gente fala de liderança, a gente tem tantos pratinhos para rodar ao mesmo tempo, a gente acaba se aprofundando bastante no trabalho, às vezes realmente passando muito tempo, né, no trabalho, e a gente sabe que isso não é sustentável, né, você só focar no trabalho e não conseguir ter tempo para outras atividades importantes, né, para a família, para hobbies, para o descanso. Então, o que você pode passar em relação ao work-life balance? Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Essa é uma pergunta legal, porque e muita gente me pergunta isso, né? Fala assim, ai, meu Deus, você é MD da Accenture, não deve ter tempo para nada, só vive para o trabalho e tal. E existe muito esse estigma, né? De que quanto mais a gente ascende na carreira, a gente vai abrindo mão de algumas coisas na vida pessoal. Eu acho que isso acontece, sim, com quem não impõe limites, né? Com quem não impõe um limite ao que é negociável e o que não é negociável.
Eu acho que existem momentos, né? Momentos ali que você vai precisar, talvez, dar um pouco a mais por conta, né, do que está acontecendo. Mas o que eu faço é que eu tenho os meus limites, assim, eu tenho uma regra de que o quanto eu puder, eu não trago. Agora, trazer não é nem o verbo, né? Porque a gente está trabalhando em casa, mas assim, eu procuro não trabalhar nos finais de semana. Porque durante a semana a rotina já é muito pesada. Então, eu procuro me organizar para que no final de semana eu não tenha trabalho. Vão ter finais de semana que vai acontecer alguma coisa ou outra? Claro que sim. Mas não é uma constante. Durante a semana, agora, nessa época de pandemia, por conta, né, da gente estar trabalhando em casa, eu tenho horário. Meu horário de almoço é sagrado. Eu bloqueio na minha agenda. Eu preciso daquele horário, é um horário que eu estou com a minha família para a gente fazer as refeições juntos, entendeu? Então, aquele horário... E tem gente que quer marcar a reunião, assim, não dá. Acho que todo mundo que está ouvindo aqui, está acompanhando a gente, tem o mesmo sentimento, né? Se não bloquear, tem gente que vai marcar assim no almoço. Vai marcar, está bloqueado, mas a pessoa marca. Então, assim, é uma coisa muito urgente, está pegando fogo num projeto, a gente tem que resolver, óbvio, vamos flexibilizar. Mas existem, né, direcionamentos. Uma outra coisa que eu procuro fazer também é ter uma atividade, ter algo para botar minha cabeça, algo diferente para colocar minha cabeça em determinados momentos. Antes da pandemia, isso se manifestava muito na cozinha, porque a minha rotina normal é eu passar parte da minha semana fora, porque eu viajo muito por conta do trabalho. Então, quando eu estou em casa, eu gosto de cozinhar, é uma coisa que eu adoro fazer. Então, a rotina não me permitia, porque eu viajava muito. E no final de semana, eu procurava sempre ter ali aquela coisa de botar minha cabeça para fazer um prato diferente, uma coisa que eu nunca tinha feito. Hoje em dia, isso mudou, porque agora eu tenho que cozinhar. Sempre. Verdade. Né? Então, tem que procurar outra coisa. Então, procurei há um tempo atrás, eu comecei a aprender violão, porque era uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca tinha colocado prioridade nisso. Aí, há 2 anos atrás, meu marido me deu um violão de presente para eu não ter mais... Que bacana. Aí, com a pandemia, ficou um pouco difícil, porque as aulas de violão por Skype não funcionaram muito bem. Mas eu acho que o importante é a pessoa ter algo diferente completamente do seu dia a dia, para ela ter um momento só para ela e ter um momento para conseguir desestressar, né, do dia a dia de trabalho. E tem que ser algo bem diferente, encontrar algo que lhe dê prazer para poder ter esse momento só para você. Perfeito, eu acho que é muito importante mesmo, eu acho que ninguém aguenta, né, uma rotina sem o descanso, sem colocar a cabeça num outro lugar, e para quem consegue realmente, né, ter esse balanço, percebe que a produtividade a princípio aumenta, né? Às vezes a gente pensa, poxa, não, preciso trabalhar, mas ao longo do tempo isso vai causando realmente um impacto na nossa produtividade, né? Então é importante ter esse tempo. Renata, eu estou com algumas perguntas aqui. Eu queria fazer 3 perguntas ainda aqui das nossas engenheiras do Industry for Her. Eu vou começar com aqui o comentário e a pergunta da Monize. A Monize, inclusive, trabalha com a gente na Accenture. Ela fala o seguinte: Renata, achei incrível a iniciativa do programa criado na Accenture, parabéns. Queria saber se vocês chegaram a realizar algum tipo de métrica demonstrando as diferenças nos resultados do time com o aumento de participação de mulheres, para assim reforçar a importância do tema de inclusão. Então, a gente fez, na verdade, a gente passou a monitorar tanto o próprio aumento, né, do gender mix nas áreas. Isso, na verdade, quando a gente lançou esse programa, coincidentemente, alguns meses depois,
a própria Accenture publicou num press release o compromisso, né, público de atingir o gender balance em toda a sua força de trabalho até 2025. Então, isso só deu mais força para o nosso programa, né? Porque a gente começou antes, mas logo em seguida veio de forma corporativa ali o compromisso de que a gente, né, teria que atingir de qualquer forma. Então, a gente tem métricas do gender mix, do recruiting mix, então o quanto que das vagas que a gente tem abertas estão sendo preenchidas com mulheres. Então, no caso de Industrexo, por exemplo, a gente no final do ano passado, a gente teve uma demanda muito alta, a gente contratou muitas pessoas e a gente conseguiu, nesse time, né, que originalmente era um time muito masculino, a gente conseguiu um recruiting mix de 35%. Então, assim, era 35% de todas as pessoas que a gente recrutava no time. Fantástico. Eram de mulheres, né? Uma métrica que a gente tem e que essa é o nosso principal desafio é o percentual de mulheres em cargo executivo. Então, assim, a gente conseguindo endereçar a questão do gender mix nas bases, principalmente, porque o recrutamento ajuda, principalmente, né, nos níveis, nas camadas mais júniores. Mas um desafio grande que a gente ainda tem é de fazer com que as mulheres que já estão ali num nível de consultora sênior, passem para a camada executiva. E aí tem uma série de outras ações que a gente precisa fazer e que a gente já está fazendo para garantir que isso também comece a melhorar. Né? Perfeito. Vamos para a pergunta da Susan. Ela fala o seguinte: primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de escutar essas mulheres sensacionais. Eu queria saber da Renata se ela tem alguma dica de desenvolvimento, tanto para hard skills quanto para soft skills, para nós. Olha, eu investi muito no ano passado em autoconhecimento. Então, eu tirei o ano para fazer vários cursos, eu pessoalmente, nem nada a ver com a Accenture, de autoconhecimento, porque em termos de soft skill, eu acho que a gente precisa, antes de qualquer coisa, se conhecer bem, né? Então, entender como que a gente normalmente reage às emoções, saber trabalhar com as nossas emoções em situações adversas, faz uma grande diferença nessa trajetória, né, de liderança que muitas de vocês já têm e que muitas vão ter também. Então, assim, como desenvolvimento, eu procuraria, tem vários, depois eu posso até passar para a Renate, ela compartilha com vocês os cursos que eu fiz, porque vão fundo no autoconhecimento, em como que você melhora a sua autoconfiança, né, a assertividade, enfim, como que você trabalha, né, como você trabalha a sua emoção em situações de pressão. Então, acho que essa é uma dica bacana. E eu tenho alguns cursos para recomendar, né? Depois eu te passo para... Legal, eu passo para ela, sim. Muito bom. Com as meninas. Legal. A Natália fala o seguinte: boa noite, Renata. Primeiramente, muito obrigada pela fala muito bem pontuada, muito inspiradora. Gostaria de saber se você já esteve na posição de ter que escolher um profissional para algum destaque, uma promoção hierárquica, por exemplo, e escolheu intencionalmente uma mulher. Se não esteve, escolheria? Não escolheria só porque é mulher, mas em condições iguais de contribuição, de competência, de skill, entre uma mulher e um homem, eu escolheria uma mulher. Muito bom. Tenho aqui uma última que chegou, acabei de pegar, da Ruth,
que fala, é muito bom ouvir a Renata e essa tranquilidade que ela mostra como pessoa e líder. Queria entender da Renata como ela age com as questões de vulnerabilidade nessa jornada de liderança. Olha, que pergunta bacana. A vulnerabilidade, eu acho que ela é essencial, porque se você não se coloca vulnerável, como que você vai passar autenticidade naquilo que você está pedindo para as pessoas, né? Então, acho que eu normalmente me coloco em muitas situações de vulnerabilidade. Eu não tenho problema nenhum de chegar para as pessoas que trabalham comigo e falar assim, eu não sei isso, eu não consigo, eu não sei do que você está falando. Me explica o que é, o que a gente precisa fazer. Porque eu sei que eu não preciso saber tudo, eu sei que eu não preciso fazer tudo da forma perfeita, e a gente só entende isso, né, se a gente aceitar a nossa vulnerabilidade. Agora, é difícil, né, é muito desafiador, porque normalmente as pessoas entendem a vulnerabilidade como uma fraqueza, né? E eu acredito que você ser vulnerável, na verdade, é um ato de coragem, né? De você reconhecer que você também tem limites, e à medida que você reconhece isso, você entende o que você precisa fazer para vencer esses limites. Então, eu acho que a pergunta é muito boa, as capacitações, os treinamentos lá de autoconhecimento me ajudaram muito a entender isso também. Muito bom. Renata, queria agradecer muito esse bate-papo. É fantástico ouvir uma líder que realmente, né, além de ter uma carreira brilhante, além de, né, realmente trabalhar fortemente com tecnologia, com a indústria 4.0, que é o nosso tema aqui principal, você consegue realmente apoiar, né, o tema da diversidade, você consegue implementar isso na prática, você trouxe para a gente hoje ações concretas, né, que líderes podem tomar, mas também os colegas de trabalho podem tomar, as escolhas nesse sentido, né, eu acho que isso traz muito embasamento, né, para as nossas e para os nossos futuros líderes e para líderes atuais também. Então, te agradeço muito. Eu tenho a sorte de ter você pertinho, né, e de poder aprender contigo todos os dias, e acho que a mensagem de hoje foi muito importante. Antes de você, né, se despedir, queria pedir para que você também pudesse, de repente, passar mais uma dica para quem está assistindo a gente, de repente, um filme, um livro, né, alguma dica inspiracional para que você deixe aqui para a gente mais uma informação para a gente procurar e se inspirar. Olha, pegando o gancho da pergunta da vulnerabilidade, eu acho que uma dica bacana de livro é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que fala exatamente sobre isso, né? Sobre como a gente pode abraçar a vulnerabilidade para melhorar o nosso entendimento do que são os nossos limites e como trabalhar isso. É fantástico o livro é cheio também de dicas práticas, e a Brené Brown é maravilhosa. Então, A Coragem de Ser Imperfeito, quem ainda não leu, recomendo fortemente. E filme, olha, eu tenho visto muito filme recentemente, até nesse negócio da pandemia, né? Eu sou completamente apaixonada pelo tema da diversidade, Renata. Assim, então, assim, eu, ano passado, fui fazer um curso nos Estados Unidos de diversidade, porque é um tema que me toca muito. E, mais recentemente, eu tenho procurado estudar muito sobre a dimensão da questão étnica dentro da diversidade, né? E isso, recentemente, tomou uma proporção muito grande com alguns acontecimentos, né, mais recentes, mas eu acho que
é um tema presente desde sempre, né? A questão do racismo estrutural, a questão do preconceito. Então, eu tenho visto muito filme em relação a esse tema. Um dos últimos que eu vi que eu gostei muito, tem na HBO, chama Boicote. Fala de uma passagem nos Estados Unidos, numa cidade que fez um boicote, porque existia a lei de segregação racial e uma mulher se recusou a levantar do ônibus para ceder o lugar para um branco. E aí toda a comunidade negra resolveu boicotar a empresa de transporte. E um dos líderes desse movimento foi Martin Luther King, que foi ali, na verdade, ele estava começando como líder dos direitos civis americanos, e o filme mostra como que ele entrou nessa questão. O filme é muito bom, chama Boicote, e fala sobre isso. Eles ficaram meses boicotando, todos os negros da cidade indo trabalhar, andar a pé, ao invés de usar o transporte por conta disso. E isso acabou deslanchando o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, fica aí a minha dica de filme. Perfeito, Renata. Muito, muito obrigada. Eu quero também aqui aproveitar para falar para vocês que a nossa série de webinars vai continuar. Quem não viu ainda as que a gente fez, essa foi a 4ª, tem outros 3 episódios no nosso canal do YouTube, da VDI, para vocês assistirem. O próximo vai ser no dia 21 de agosto, com a Thaís Marca. A Thaís é General Manager e Managing Partner do Global Business Services da IBM. Então, vai ser também mais um bate-papo super interessante que a gente vai ter. Marquem aí dia 21 também às 5h30. E como eu prometi, eu queria finalizar aqui o nosso webinar com um vídeo muito especial, que é o vídeo que marca o fechamento do nosso programa do Industry for Her. Esse vídeo vai mostrar as nossas 24 engenheiras, e eu acredito que todas as engenheiras aqui vão se identificar com cada frase desse vídeo, né? E espero muito que esse vídeo gere uma reflexão de todos nós, da posição, da necessidade das mulheres em posições de liderança. Então, fiquem aí com o vídeo, um beijo para todo mundo e até a próxima. Rê, mais uma vez, obrigada. Obrigada, pessoal. Um grande beijo. Eu vi que a indústria não era um ambiente para mulher. Eu vi que mulher deveria ficar em casa, com a barriga no fogão, lavando cueca do seu marido. Eu deixei de ir de vestido para o trabalho. Eu ouvi também que mini saia deveria ser um uniforme de mulheres na indústria. Você está gata para um Ouvi que as estagiárias são contratadas porque são bonitas e cheirosas. E você acha que esse curso é pra você? Eu tive que entrar no universo masculino, na verdade, pra eu ter uma carta branca pra atuar, sabe? Eu sempre tive referências masculinas dentro da minha carreira. Pouquíssimas referências femininas, de verdade, não lembro de ter nenhuma. Eu acreditava fortemente que eu precisava me encaixar num padrão pra poder ser uma boa engenheira. Sabe, eu não tenho nada contra mulher em liderança, mas precisa ser meio homem, sabe? Eles nem cogitam a ideia de trazer uma mulher para a liderança. Não te veem como futuro líder. O meu maior incômodo na carreira é alguém olhar para mim e não enxergar quem eu sou realmente. É difícil, né, você ser ouvida. É difícil. Poucas oportunidades dadas, principalmente poucas oportunidades dadas a mulheres. Muitas pessoas não acreditam no trabalho de uma mulher. Não ser reconhecido pelo aquilo que você faz é muito desmotivador. A gente precisa mostrar 2, 3 vezes mais que uma outra pessoa no mesmo cargo. Eu ter que me provar constantemente, ver que as pessoas partem do princípio que eu não sei. E saber que, embora seja uma profissional de excelência, muito provavelmente eu vou receber menos do que a maioria dos meus companheiros homens. Equidade, né? A gente escuta tanto não, que a gente acaba somatizando de certa forma isso. Eu acho super importante representatividade em vários níveis, né? Para que a gente se reconheça nesses espaços de liderança, que querendo ou não, nós mulheres ainda somos minoria. Uma mulher, quando ela assume um cargo de liderança na indústria, para mim representa um ato político.
O impacto de uma mulher ocupando um cargo de liderança na indústria 4.0, ele vai mudar a vida de uma engenheira, de uma cientista recém-formada. Com mais representatividade feminina, negra, latina, em altos cargos, isso vai trazer mais essa pluralidade que o Brasil tem e que ainda nós não conseguimos ver no mercado de trabalho. As mulheres projetistas, mulheres programadoras, mulheres gestoras. A partir do momento que o nosso leque de referências femininas, empoderadas, líderes, visionárias, determinadas, motivadas, com brilho no olho, passam a ser esses ícones, eu consigo acreditar que eu também posso chegar lá. A conexão entre as mulheres, ela é o que move. Mulheres com filhos, mulheres sem filhos, cada uma tem as suas batalhas, mas muitas vezes na nossa diversidade a gente consegue se reconhecer uma na outra. Eu sinto que eu realmente melhorei muito profissionalmente depois que eu tive convívio com outras mulheres. Oportunidade, representatividade e demonstração de que mulheres podem sim ser líderes. Eu não preciso seguir na minha jornada sozinha. Eu posso fazer uso e devo de uma rede de apoio. Que ninguém é melhor do que ninguém, nós todas juntas é que formamos algo que é incrível, que é único. Se ela chegou lá, você pode chegar depois mais longe que ela. Vocês podem se ajudar. Se ela chegar lá, ela vai puxar mais 5. Quero ser aquela que é ouvida, dá ideias que são consideradas. Eu posso criar a oportunidade que eu quero. Eu não preciso esperar que a oportunidade seja criada. Eu vou realmente botar bandeiras onde eu passar, porque eu quero muito que as próximas gerações de engenheiros que venham saibam exatamente o caminho a ser percorrido. Eu sou a indústria 4.0. Ela é a indústria 4.0. Nós somos a indústria 4.0. E agora, você me vê?